Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar. Coloque a mão no seu coração. Que o Espírito Santo aqueça o seu coração. Do lado de fora pode até estar frio. Aleluia. Lá fora pode até estar chovendo. Mas que o nosso coração esteja aquecido pelo fogo do Espírito Santo. Coloca aí a mão no seu coração e diga aí: Espírito Santo, toque em mim. Toque em mim, Espírito Santo. Tu já tens falado comigo hoje, mas eu creio que tem algo para ser liberado. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa noite de quinta-feira, aleluia, do mês de julho, nesse tempo frio, de chuva lá fora, mas nós estamos aqui abrigados por esse templo, por esse local, e eu quero te pedir, Espírito Santo, que o fogo do teu Espírito nos aqueça, da cabeça até a planta dos pés, que sejamos incendiados pelo teu Espírito e que esse fogo venha reverberar em nossas ações. Que esse fogo venha reverberar em nossa vida de comunhão contigo. E que de verdade jamais, Senhor, esse fogo venha se apagar. Que jamais, Senhor, olhemos nem para a direita e nem para a esquerda, mas que em todo tempo olhemos para o alvo, porque o nosso alvo é Cristo. Diga comigo: meu alvo é Cristo. Efésios capítulo 6, do versículo 13 ao 17. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Aleluia. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Diga comigo: eu preciso me armar contra o inimigo. Hoje é a terceira semana dessa campanha que o tema é só resistir que o diabo foge. Como a Tatiane falou terça-feira lá no Viegas, parece uma coisa fácil, né? Aleluia, eu vou resistir e o diabo vai fugir. Não é fácil assim não, vida. Aleluia, resistir o diabo, Silvio. Aleluia, não é coisa para amador. Resistir o diabo é coisa para crente revestido das armaduras de Deus. E eu estou aqui nessa noite para levar você a entender que o diabo é um ser espiritual. Pastor, eu não vejo o diabo, então não tem por que eu me preocupar com ele. Meu irmão, se você olhar em cada esquina, você vai ver ações de Satanás. Você vai ver a ação de Satanás em pessoas envolvidas na prostituição, ações de Satanás na vida de pessoas envolvidas na prostituição, nos vícios, portando uma arma. Você vai ver ações de Satanás lá no meio da política, pessoas com mais dinheiro, desejando ainda mais e desgraçando a vida dos menos favorecidos. Você vai ver ações de Satanás na vida de uma pessoa tomada por um processo de endemoniamento. Você vai ver Satanás, meu irmão, agindo por intermédio das guerras. Aí você olha para a Ucrânia, aí você olha para a Rússia, agora você olha para Israel, e você olha
lá para o Irã, bendito seja Deus, e você vê ações de Satanás. Aí alguém que quer nos fazer acreditar que o mundo espiritual não existe, o que ele vai dizer, Duda? Isso é a maldade que existe no coração do homem. O homem por si só é mau. Aí você precisa entender a origem do mal. Existe um texto do livro de Jó que o Senhor diz que ele abre a ferida e ele fecha a ferida. Existe um texto também que diz que Deus é aquele que é o mal. Aí se você pegar esse texto literalmente, o que você vai entender? Então quer dizer que o diabo e Deus é a mesma pessoa? É óbvio que não, Silvio. Sabe o que é o mal, Edson? A ausência do bem. Então nós sabemos que o mal ele passa a operar na vida de um homem quando esse homem se vê desprovido da presença do Senhor. Tem aqui nesse copo água. Amém? Se eu beber essa água ou jogar essa água fora, eu posso utilizar esse copo para colocar outra coisa aqui. O que você me sugere? Coca-Cola? Guaraná Antártica? O que você me sugere? Café? Café com leite? Suco? Aleluia! Então, esse copo aqui, taça, aleluia, vazia, eu posso colocar nela qualquer coisa. Então, comece a refletir sobre a vida de um homem como um vaso. Que se ele tiver vazio da presença de Deus, por ele ser casa espiritual, o mal vai habitar na vida dele. Mas pastor, eu agora sou o templo do Espírito Santo. O que o diabo pode fazer comigo? O que você permitir. Porque a Eva e Adão, eles estavam no paraíso. Eles estavam no jardim. Toda a tarde, na viração do dia, o Senhor se revelava a Adão e palestrava com ele. E diz a Bíblia que Satanás, ele incorporou numa serpente. E ele começou a seduzir Eva. Pastor, será que Satanás, ou melhor, será que Eva não conseguiu perceber que aquela serpente não estava sozinha? Não. Porque Satanás é perito em realizar o encantamento. E quando Satanás ele realiza o encantamento, você não vê diabo, onde está todo mundo vendo diabo. Você não vê capeta, onde está todo mundo vendo capeta. Porque você está debaixo de uma cegueira espiritual, ou debaixo de encantamento. É óbvio que para você que está na presença do Senhor e cheio do poder do Espírito Santo, olha assim, meu Deus, será que a mulher não está vendo? Tem um capeta na vida dela. Meu Deus, será que aquele cara, ele chapando todas ali, será que ele não consegue perceber que não existe somente um vício? Tem um demônio agindo ali. Para você que tem visão espiritual, é fácil perceber isso, Sandra. Agora, para aquele que está debaixo de uma sedução, a justificativa é a vida que eu escolhi. É a vida que eu escolhi. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Só que essa vida, aleluia, que ele decidiu, que ele permitiu ser conduzida pelo maligno, está levando ele a passos largos para o inferno. Mas pastor, eu sou crente. E como que Satanás vai me fazer tropeçar? Colocando diante de mim e diante de você o encantamento para atrair o nosso olhar.
A Bíblia diz, Edson, que onde estiver o meu coração, ali estará o meu tesouro. Então, se os meus olhos estiverem no dinheiro, no orgulho, ou sei lá, no que quer que seja, ali estará o meu coração. Aí o apóstolo Paulo diz, olha, o diabo, ele se levanta mesmo. E ele se levantará. Eu estava falando lá no Viegas que o diabo ele é assim. Ele te apresenta um prato, Fabiano. Aí você está bem, está ligada. Aí você, capeta, já te vê. Aquele lá ser desfeito. Ele dá uma volta. Aí ele volta. Não com esse prato. A essência é a mesma. Mas aí, Silvio, ele coloca uns queijos, aleluia, uns ketchup, ou algumas coisas mais interessantes. Aí vai lá e te oferece o prato. Aí você está bem. Capeta, já te vi. Vai embora. Ele vai embora. Aí ele volta com um prato mais interessante ainda. Meu Deus. E de repente, naquele momento, você não está bem. Está revoltado. Está zerado. Meu Deus. Porque dinheiro mexe com a gente. Dinheiro mexe com o nosso humor. Se a gente está com dinheiro, a gente está alegre. Verdade. Aleluia, se a gente está sem dinheiro, meu irmão, não vendeu nada, cliente nenhum chegou, a conta chegando, meu Deus! Aquilo mexe no teu humor. E gente mal-humorada tem uma predisposição a murmurar e a dar lugar ao diabo. Aí, de repente, naquele momento, você não está bem. Aí ele te faz uma oferta. E, de repente, naquela oferta, você cai. Nós precisamos entender que com o diabo a gente não brinca. E existem muitas pessoas que gostam de brincar com o diabo. Gostam de brincar com o diabo quando vê uma pessoa em processo de endemoniamento. Gosta de brincar com o diabo vivendo um pé na igreja e outro no mundo. Só que a Bíblia diz que ninguém consegue ficar muito tempo assim. Chega uma hora que você é derrubado. Você já viu, meu irmão, que macaco ele pula de galho em galho? Quem já viu lá o Discovery, sei lá, sem perturbação aí. Já viu que o macaco ele pula de galho em galho? Aí eu fico imaginando um macaco pulando num galho seco, podre. Meu Deus. Ele vai cair, meu irmão. Ele vai cair. De repente ele não vai cair no chão. Ele está lá nos altos, aí ele vai cair na copa da árvore, em um outro galho, mas ele vai cair. Aquele galho estava podre. E essa é a metáfora de crente que não sabe o que quer. Hoje isso, amanhã aquilo, amanhã acolá, depois mais lá. Uma hora você pula num galho seco e você cai. E a gente vê isso dentro da igreja. Quantas pessoas, Silvio? Quantas pessoas, Tatiana? Quantas pessoas, Núbia? Vocês já viram de pé e hoje estão caindo? Deus. Pastor, não brinca com isso não, pastor. Isso é muito sério. Quem disse que eu estou brincando? Quem disse que eu estou brincando? Por quê? Porque o diabo deu rasteira. Pastor, mas eu não quero que o diabo me dê rasteira. O Senhor é mais poderoso que o diabo, então isso é indiscutível. O Senhor é mais poderoso que o diabo, você não. E nem eu. Então não brinca com o diabo não, que ele te atropela. Há muitos anos atrás, eu conheci uma pessoa que ela desafiou o diabo fora da direção do Senhor. Ele desafiou o diabo fora da direção do Senhor.
E era até um macumbeiro lá do Viegas, hoje também caído, mas ele já foi um macumbeiro muito forte. E o diabo disse: eu vou te derrubar. Passaram os seus anos, esse rapaz caiu. Hoje ele está na igreja, mas ele nunca mais foi o mesmo. Pastor, então o diabo tem mais poder do que o Senhor. Não, sabe o que aconteceu? O diabo agiu no orgulho dele. E ele gostava de ter credibilidade. Então, como ele perdeu a credibilidade, ele não estava na presença pelo Senhor. Ele estava na presença pela vaidade, pela ostentação, pela credibilidade. Então, se eu não posso ter o prestígio que um dia eu tive, não vale a pena estar na presença do Senhor. Satanás sabe como aprisionar uma pessoa. Aleluia. Mas o Senhor, nessa noite, está abrindo os nossos olhos para dizer para mim primeiro e para dizer para você: arme-se contra o seu inimigo. Aí Paulo diz como nós devemos nos armar contra o inimigo. A primeira coisa que ele diz: revestimos do poder de Deus. Busque se revestir do poder do Senhor. Antigamente tinha muito, não sei hoje, né? Porque eu não sou muito de a festa de criança, mas antigamente tinha muito em festa de criança maçã do amor. Não sei se tem hoje. Tem hoje? Aleluia! Glória a Deus. Maçã do amor, tem mais não? Aleluia. Algumas festas assim, outras não. Maçã do amor. Então tem aquela maçã, louvado seja Deus. Joga assim uma cauda louca nela, que eu não sei como é que faz aquilo. Bota um corante lá e o treco fica vermelho. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele caldo, aquilo que reveste, aleluia, aquela maçã, é o revestimento dela. Quando Paulo diz: revestivos do Senhor, como é que você imagina a maçã do amor, Fabiane, ficando daquele jeito? Eu imagino que ela é espetada naquele treco de madeira e ela é imersa dentro de uma panela com aquele caldo. Aí não vê mais ela, só vê a cauda. Revestir-se do Senhor é mergulhar nele. Para você ser revestido do Senhor, você precisa mergulhar nele. E o fato de você estar aqui nessa noite fria é um mergulho, meu irmão. Você pode dar glória a Deus aí? Abre essa boca e glorifique ao Senhor, porque nós estamos mergulhando um pouco mais. Senhor, tu conhece a minha pequenez. Senhor, tu conhece a minha vulnerabilidade e eu preciso desse revestimento. Aí Paulo diz: você está revestido? Muito bom. Agora você precisa de um novo traje. Você precisa de um novo traje. Você precisa da armadura. Aleluia. Interessante, quando você vê esse filme de guerreiro, eles têm aquelas armaduras, né? De lata, ferro, sei lá como é o nome daquilo. Irmão, os camaradas não estão pelados debaixo daquela armadura, não. Até porque se eles estivessem pelados, aquela armadura ia machucar eles. É verdade. Tem uma roupa que eles colocam, meu irmão, especial. É que nem quando você, aleluia, vê esses lutadores de boxe. Eles colocam lá uma luva, louvado seja Deus, botam os trecos no dente. Aquilo dali é tudo uma proteção. E nós sabemos que o revestimento fala da presença do Senhor. É como se fosse um betumar do Espírito. Pastor, o que é o betume? É aquilo que te protege. Aleluia, do mal que vem de fora. Quando a arca foi feita, o Senhor disse para, aleluia, Noé: essa arca precisa ser betumada. Bendito seja o nome do Senhor. Eu lembro
que quando o batistério lá na igreja foi feito, né? Colocou piso, aquela doideira toda, e eu lembro que o pedreiro falou: nós precisamos comprar um argamassa especial e um rejunte especial. Foi argamassa ou rejunte, as duas coisas, não lembro agora. Só sei que tinha que comprar um rejunte, um argamassa especial para proteger, para impedir a infiltração. Aleluia, que a água escoasse, que a água escapasse, mas que a água ficasse retida dentro daquele espaço. Então o que é o betume? Betume é isso, é o revestimento para impedir que o que está dentro escape e o que está fora adentre. Aleluia. Que o Senhor venha betumar a sua vida. Amém. Aí o apóstolo começa a explicar para a gente: vocês estão revestidos, muito bom. Vocês estão betumados, muito bom. Só que tem algo a mais que vocês precisam ter para que vocês vençam as investidas de Satanás. Aí vamos ler versículo 13, diz assim: tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, fica firme. Aí ele diz qual é a primeira armadura. Você precisa ter o seu lombo cingido com a verdade, com a couraça da justiça. Então todos nós sabemos que, aleluia, a armadura, ela é uma roupa que cabe em você. Louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. É uma roupa que cabe em você e que te protege de espada, que te protege de dardo inflamado e que te protege como um colete de balas perdidas. Então o Senhor diz: olha, a primeira coisa que vocês precisam ter é esse cingir dos lombos, que nessa noite esteja descendo do céu essa armadura, esse vestir, que nesse exato momento, no reino do Espírito, o Senhor esteja, aleluia, cingindo você como um soldado, meu irmão, que ele não pode se apresentar sem farda. Você é um guerreiro que não pode se apresentar para a batalha sem estar cingido. Que o Senhor esteja te cingindo agora no reino do Espírito. Que o Senhor esteja te cingindo agora. Que nesse exato momento estejamos sendo adestrados para a guerra. Receba esse cingimento. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça. Aleluia. Assim como, aleluia, os policiais, eles, aleluia, precisam, e no momento da operação, estar ali dentro daquele carro blindado, e quando sair deles, eles precisam de colete. Que você hoje receba essa blindagem do céu. Que você receba hoje esse colete. Porque se Deus está dizendo para a gente, nesse mês de julho, é só resistir que o diabo foge, isso prova que o diabo está de pé e ele está batalhando contra a gente. Narabashuri Candarábia. E o diabo vai tacando suas lanças, seus dardos, e ele vai atingindo quem não está cingido. Aí o versículo 14 diz, versículo 15: e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então você recebeu uma roupa, mas você não pode caminhar descalço.
E nem de chinelo. Você consegue imaginar, Silvio? Você indo para a guerra, lá na Ucrânia, de chinelo, não vou nem guerrear. Eu muito bem voltar de lá sem pé. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o texto diz: calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Então Deus vai colocar uma bota. Ele vai calçar os seus pés. Ele vai te dar um coturno espiritual. Sabe por quê? Para esmagar a cabeça da serpente. Para esmagar a cabeça da serpente. E também para conquistar territórios. Você já viu que quando você, aleluia, está ali na vila militar e você vê um pelotão marchando de longe, você já consegue ouvir. Narabashuri Kelebaraça. De longe você consegue ouvir o som daquele pelotão. Ali é porque eles estão marchando dentro de uma cadência. Aleluia! Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. E você vai ouvindo aquele sincronismo. Deus está calçando os seus pés na preparação do Evangelho da Paz. Agora, assim como um pelotão, ele precisa caminhar, marchar num sincronismo. Você precisa estar sincronizado com a vontade do Senhor. Glória a Deus. Não adianta Deus falar para você, faça isso, e você decidir fazer aquilo. Não adianta Deus falar, esteja aqui, e você decide estar acolá. Não, tem que haver um sincronismo. Aí vamos lá, versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então primeiro você recebe uma roupa, um cingir do Senhor. Depois ele coloca nos teus pés um calçado especial e depois ele te dá um escudo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então não adianta você estar cingido e estar calçado. Você precisa também do escudo. E esse escudo aponta aponta e denota a nossa fé. Você já viu que os maiores ataques do inferno é contra a nossa fé? Mas aí você tem fé. Então você, aleluia, vem o ataque do inferno para você murmurar. Tu levanta o escudo da fé. Vem o ataque do inferno para questionar a tua caminhada. Tu está caminhando há tanto tempo e eu ainda não vi nada. Aí você levanta o escudo da fé. Vem o mensageiro de Satanás para trazer uma palavra mentirosa e desestruturar o teu emocional. E aí você levanta o escudo da fé. Porque você é um guerreiro. E não um fracote, meu irmão. Eu acho engraçado que existem pessoas, quando elas estão no mundo, elas são brabas, elas são tumulteiras, aleluia, elas são marrentas, elas vão ali, vão aqui, vão acolá, e quando entra na presença do Senhor, parece uma lerdeza, toma conta da vida delas, uma frouxidão. Mas que isso, pastor? Você está querendo me chamar para ser de briga, para ser barraqueira? Não, eu estou querendo te convidar a se valer dessa autoridade que o Espírito tem te dado. E se você está debaixo de uma autoridade do Espírito, você vai se levantar. E o inimigo vai vir e você vai repreendê-lo na autoridade que é no nome de Jesus. Começa a repreender aí esse mau pensamento. Começa a repreender essa revolta. Começa a repreender esse desânimo. Começa a repreender essa sementinha do mal que começou, aleluia, como uma raiz de iniquidade, de
contaminar, comece a repreender. Aleluia. Oh! Então tem lá o escudo da fé. E vamos se vestindo, né? Bendito seja Deus. Olha que coisa interessante. Quando Deus te dá o escudo da fé, um dos objetivos do escudo é apagar os dardos inflamados do inimigo. Você já deve ter visto esses filmes antigos, né? Que, aleluia, eles lançam as flechas e na ponta da flecha tem fogo. Bendito seja Deus. Pastor, o que representa esse fogo no reino do Espírito? Meu irmão, esse fogo no reino do Espírito das trevas está falando de confusão. Meu Deus. Aleluia! Está falando de confusão. Você já viu que às vezes, em alguns ambientes, está tudo tranquilo, do nada. Dá uma reviravolta e o pau come, a doideira rola. Meu Deus, estava tudo tranquilo, do nada. O outro ali estranhou o outro, quebrou cadeira, quebrou garrafa, teve até tiroteio. Que o diabo foi ali, meu irmão, e lançou, louvado seja Deus, seus dardos inflamados para destruir aquelas vidas. Não, pastor, é a maldade que existe no coração do homem. Satanás, ele vai se manifestar mediante essa brecha. Aleluia! Essa maldade que existe no coração do homem. Mas, pastor, eu não sou mal. De repente, você não é mal para pegar uma arma e pá! Mas, de repente, você é mal para mentir e prejudicar. Uma pessoa chegou para mim e disse: eu vou levar até você a pessoa que eu estou namorando, louvado seja Deus, não vem com essa perturbação pro meu lado não, hein? Não quero ter parte com isso não. Aleluia! Como assim, meu irmão? Você está casado, casada, arruma o Ricardão. Meu Deus. Arruma uma Dalila. Louvado seja Deus. Não, esse é meu novo relacionamento. Sai para lá, Satanás. Olha! O Senhor está te convidando, meu irmão, a não se deixar levar pelas ações do inferno. Aleluia! Então receba esse cingimento, receba esse calçado, toma posse desse escudo e para fechar. Glória a Deus! Aleluia! Tomai também o capacete da salvação. Porque o que adianta você estar com a roupa, você está com o calçado, você está com o escudo, com essa cabeça de fora? Meu Deus! Tem como, irmão? Louvado seja Deus. Aleluia! Aí pega um atirador desse de elite, dá um tiro nesse queimo teu. Bendito seja o nome do Senhor. É verdade, meu irmão. Você vê esses filmes, os atiradores de elite ficam ali, pá, uma mira que só o sangue do cordeiro, meu irmão. Então não é tiro. Você está parcialmente armado. Deus poderoso. Meu Deus. Poderoso. Não adianta você estar parcialmente armado. Deus de poder e grande. Porque o diabo, ele vai te atacar no que está frágil. Verdade. Aí Satanás percebeu, o demônio lá, atirador de elite, percebeu que você está com a mente vulnerável. Meu Deus. Existe um ditado popular, meu irmão, que é uma verdade. Mente vazia, mente não protegida, mente vulnerável, Deus de mente poder que não está e blindada, Santo Espírito. é oficina de Verdade, Satanás. Jesus. É onde Satanás vai semear. É onde Satanás vai armar e destruir o próprio sujeito. Aí o Senhor diz: tomem posse desse capacete. Aleluia.
Que o Senhor nos dê um capacete, meu Em irmão. nome de Jesus. Que o Senhor nos dê um capacete. Aleluia. Se tem uma área da nossa vida que tem que ser muito guardada, Fabiane, é a nossa mente. Porque a nossa mente é um campo de batalha, meu irmão. Deus de A poder. gente não para de pensar um momento sequer. Deus Não, santo. eu não estou pensando em nada. Não, não existe isso. É verdade. Você sempre está pensando em alguma coisa. De repente, você não está pensando em algo relevante para compartilhar com o outro. Mas você dizer que você não está pensando em nada, porque está em coma, induzido. Do contrário, meu irmão, você está pensando em alguma coisa. Então a nossa mente é um campo minado. E você já viu, a gente trabalha muito isso, né, na questão da psicologia, que quando você tem as suas emoções fragmentadas, você facilmente é invadido por sabotadores. Você é facilmente invadido por sabotadores. E os sabotadores falam das ideações suicidas, aleluia, da síndrome do impostor. Não, eu acho que eu não tenho talento, eu acho que eu não mereço, eu acho que eu não sou isso tudo. Deus quer blindar a tua mente. Ele quer blindar nossa mente com a identidade que Ele nos deu. Ele nos deu a identidade de filhos e Ele nos fez uma promessa. Graças a Deus. Vocês são mais do que vencedores. O apóstolo Paulo diz em Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é altura, não é profundidade, não é o porvir. Nada poderá nos afastar dessa certeza. Quando a nossa mente tem o capacete da salvação. Aleluia. Aleluia! Eu imagino que, louvado seja Deus, quando Paulo diz, ou melhor, quando Jó diz, eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia! Eu sei em quem eu tenho crido. Quando Paulo diz a Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido. Quando o salmista diz, Meu Deus. Aleluia. porque está abatida. Aleluia. É como se eles estivessem dizendo para eles mesmos: você sabe Glória. em quem você deve confiar. Aleluia. Você sabe para quem você deve olhar. Aleluia. Nesse momento de fragilidade, o intruso acessou teu emocional. E você parou de olhar para o Salvador. E você começou a olhar para a tua dor. Você começou a olhar para a tua luta. Você começou a olhar para o teu problema. Saia dessa. Deus de poder. Saia dessa. E volte a olhar para o Salvador. Jesus, enquanto homem, ele também se viu abalado. Afasta de mim esse cálice. Aleluia. Afasta de mim esse cálice. Aí daqui a pouco ele corrige a motivação do coração dele, como quem diz: tu sabe quem está com você. Meu Deus. Você sabe que você passaria por isso. Aí ele diz: todavia, seja feita a tua vontade. Aleluia. Aí ele vai para a cruz, Fabiane. Passa por todo o processo. E lá na cruz, sentindo dor, ele mais uma vez se vê, aleluia, naquela confusão das suas emoções. Deus faz poder. Eli, lama Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A sensação pode até ser de desamparo ou de um aparente naufrágio, mas você não vai naufragar, Aleluia. porque tua mente está sendo blindada Jesus, Deus. pelo capacete da salvação. Glória.
E nós vamos vencer. Glória a Deus. Não é porque nós somos fortes. Jesus. Nós vamos vencer. Porque Deus já nos fez essa promessa. Aleluia, Jesus. E o último adereço dessa armadura. Porque, meu irmão, você não é saco de pancada. Aleluia! O diabo vai te atacar, vai te atacar, vai te atacar. Você vai se defender e pá, e pá. Só que numa guerra, quem já brigou sabe que numa briga. Que isso, pastor? Você já venceu de novo. Aleluia! Mas todo mundo já brigou em algum momento da vida, meu irmão. Já briguei. Aleluia! E quando você briga, meu irmão, você não só se defende, você não fica calado. Tem que atacar também. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem que atacar para desestabilizar o seu adversário. Não vai cair um pouco ninguém não, calma. Aleluia. Nossa guerra é contra principados, potestades e contra hostes espirituais da maldade. Aleluia. Aí nós vemos que o Senhor, Núbia, Ele não nos dá apenas armas para a gente se defender. Que é o que a gente precisa entender, que a gente também está fazendo isso aqui. A gente não só se defende, Duda. A gente se arma para ir para cima. Aleluia. Aí o Senhor diz no versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você acha que a espada que o Senhor te deu é só um adereço para ficar lá? Aleluia, reluzindo. Louvado seja Deus, não. A espada, meu irmão, é para atacar os demônios. Aleluia, Jesus. A espada é para atacar, é para avançar. Aí Deus está dizendo, eu estou revestindo vocês para vocês saquearem o inferno. Mas pastor, se demônio é espírito, a gente não vai matar demônio. Claro que não, meu irmão. Através da espada, nós vamos cortar os cabos de conexão e os elos que aprisionam pessoas nesse mundo. Então a espada é para você ir lá e resgatar aquelas vidas que estão debaixo de um cativeiro espiritual. Se coloque de pé. Glória a Deus. Se coloque de pé, meu príncipe. Princesa do Senhor. Pastor, por que o Senhor diz que nós somos príncipes e princesas? É um bordão seu? Não é Bíblia. A Bíblia diz que nós somos príncipes. Então nós precisamos entender, meu irmão, o nosso lugar. Que essa noite você tome posse dessa certeza. O versículo 18 diz, orando em todo o tempo. Vir para a intercessão, nada a ver. São tão poucas pessoas que vêm para a intercessão. A partir de hoje tu vai vir para a intercessão. Porque tu está entendendo que a oração é uma forma de você se revestir. Orando em todo o tempo. Com toda a oração e súplica no Espírito. E vigiando, que não adianta você estar armado lá para o coreto. Tem que vigiar. E vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então você ora pela tua vida e você ora pela vida dos demais. Glória ao nome de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos nessa hora e que você começasse a conversar com Deus aí no seu lugar. Deus, me reveste com as armas espirituais. Essa armadura você não vai ali comprar numa loja. De repente, num período de carnaval, você vai ver aí essas fantasias, esses adereços. Mas essa arma, essa armadura que a gente está falando, não é algo que se compra numa loja. Não é algo que é produzido por homens. É do céu. Aleluia, Jesus. Vem do céu. Vem do céu, mulher.
vem do céu. Nós precisamos a todo tempo. Senhor, eu vou entrar numa guerra. Aleluia. Eu vou entrar numa guerra. Senhor, eu já fiz muita oração assim, principalmente quando eu estava fazendo mapeamento e trabalho de libertação na vida de uma pessoa, que às vezes a gente faz no encontro. Aleluia. E eu orava, Senhor, eu clamo nessa hora que o Senhor me revista das armaduras espirituais. Senhor, eu quero estar sendo cingido agora. Senhor, me dá o meu escudo no reino do Espírito, me dá o capacete. Senhor, coloque esse calçado em mim. Aleluia. Senhor, me dá essa espada no reino do Espírito. Aleluia. E Deus te reveste. E você vai para a guerra. Você vai para a guerra. Aleluia, sua guerra, pastor, é dinheiro, é aborrecimento, é saúde, é preocupação, é filho, meu irmão. Tudo isso são problemas que faz parte da vida. Mas a guerra é espiritual. Quisera Deus, nesse exato momento, Fabiano, colocar um colírio em nossos olhos, Aleluia! E fazer os nossos olhos se abrirem para a gente enxergar a nossa volta no mundo espiritual. Pastor, não acredito nisso não. Você não vai ter essas experiências. Sabe que um dia Deus pode permitir que tu tome um susto. Aleluia, para tu ver que a coisa, aleluia, é punk. Aleluia, quisera Deus nesse exato momento pegar um colírio em nossos olhos e abrir nossos olhos espirituais. Ele faz isso de vez em quando ele quer. Aleluia, abrir os nossos olhos e aí você enxergar demônios perseguindo, você enxergar de repente uma batalha espiritual que está vindo nos ares. Quem foi comigo do filme, hein? Aleluia! Não, meu irmão, é a Bíblia que diz isso. Aleluia! De repente nos ares, sobre nossas cabeças, tem uma briga de espada, demônios guerreando contra anjos, porque talvez Satanás esteja querendo tocar em alguém aqui. E o Senhor deu ordem ao anjo e disse: não vai tocar. Eu lembro que teve um encontro, aleluia, lá no Viegas, um retiro espiritual. Lá no Viegas tinha um rapaz que caminhava lá na igreja. Ele até casou com a Rafaela. A Rafaela ainda não veio pregar aqui, essa peregrina. E ele casou com a Rafaela. Os mais antigos sabem de que eu estou falando. E eu lembro que teve um encontro que ele estava lá na igreja, né? Um encontro, um retiro espiritual. E naquele momento lá do reteté, não sei se alguém aqui estava, naquele momento do reteté, o Senhor abriu meus olhos espirituais e eu vi um touro. E eu via que aquele touro se levantava e ele ficava sobre as duas patas traseiras. E aquele touro com as duas patas dianteiras, ele batia assim, ó, pá, no peito daquele rapaz. Naquele mesmo momento que eu vi, ele caiu, pá, meu irmão, aquilo não foi ensaio. Quem estava lá de repente vai lembrar, não foi ensaio aquilo, é mundo espiritual. Aí a gente foi lá, repreendeu o demônio e eu falei para ele assim: cara, Deus tem planos para você, mas você precisa buscar o revestimento do Espírito, senão Satanás vai te derrubar novamente e você não vai conseguir se reerguer. A gente vai orar, você vai se reerguer, mas depois que terminar esse trabalho aqui, a gente vai lá para fora, vai viver a nossa vida. E, aleluia, dito feito. Ele não vigiou e o diabo tombou ele, e ele está tombado até os dias de hoje. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, você não pode tombar. Pastor, eu sou um soldado ferido, eu estou ferida. Vamos orar, vamos clamar para que o médico dos médicos cure você. Porque soldado ferido, meu irmão, pode morrer,
Rabachuri Lebaraio. Então a temática é resista, mas resista revestido. Resista revestido. Quanto mais, Fabiana, tu se envolve, Fabiane, quanto mais a gente se envolve, mais raiva o diabo tem. Eu estava expulsando o demônio de uma pessoa, uma história antiga. Eu estava expulsando o demônio de uma pessoa e o diabo se manifestou na vida daquela pessoa. Na hora que Deus me revelou o enigma, aquela pessoa estava enfeitiçada e o Senhor me mostrou que era um feitiço que havia sido feito, aleluia, numa sepultura, num cemitério lá em Brasília. Ela morava em Brasília juntamente com seu esposo. E o Senhor, na revelação, me mostrou, e ela não estava endemoniada na hora. Quando eu disse, Senhor, envia teu anjo nesse cemitério, pega esse cérebro de cera e arranca o nome dele. Na hora o demônio se manifestou. E eu levei um susto, eu não estava esperando o demônio se manifestar. Não foi um susto de medo, não foi assim uma coisa meio desesperada. E o diabo apontou o dedo na minha cara e disse, quem é você para me expulsar? Meu Deus. Fiquei com muita raiva naquele momento do diabo. Eu não posso contigo, mas o que está na minha frente pode. E a gente caiu para dentro daquele capeta e aquela pessoa foi liberta. E passou a dispor de uma vida saudável. Então o maligno, ele tenta fazer a gente acreditar que nós somos pequenininhos por demais. E quem vai vencer a guerra, a batalha é ele. Não. Começa a declarar, diabo, tu não vai vencer essa batalha. Aleluia. Diabo, tu não vai vencer essa batalha. Inimigo, tu não vai vencer essa batalha. Aleluia, a batalha já está vencida. Deus me deu vitória. Aleluia. Senhor, na autoridade que é no nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui nesta noite clamando para que o revestimento do céu venha sobre nossas vidas e mediante esse revestimento que vem agora, o cingido do Senhor, que é essa armadura novinha que está descendo do céu sobre cada um de nós. É uma armadura nova, é um capacete novo, é um calçado novo, é uma espada nova, é um escudo novo, porque Deus está conosco. Reveste cada irmão e cada irmã aqui da Emanuel, Senhor. Reveste cada um dos teus filhos que estão aqui guerreando nessa obra e orando pelas vidas deste território. E eu creio, Pai, que vidas estão sendo alcançadas. Por isso eu te peço, Pai, que toda ação do maligno para fazer teus filhos pararem, para fazer teus filhos deixarem de vir para o culto, para fazer os teus filhos deixarem de vir para a intercessão. Se tem alguma ação para amarrar ela em casa, com distrações, a poder do teu nome, a poder do teu sangue. Que o Senhor liberte não apenas quem está aqui, mas quem faz parte dessa obra, está em casa, está no trabalho, está caído. Deus de resgate, Deus de libertação, injeta um ânimo novo, injeta um ânimo novo
Deixa Deus que e restaura, restabelece e levanta novos obreiros neste lugar. Em nome de Jesus. Deus. Amém.